Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Felipe de Souza, sou psicólogo clínico desde 2006, trabalho com psicologia online também nos últimos anos. Sou doutor pela UFJF, instrutor de Mindfulness pela Unifesp e também membro da Associação da Terapia de Aceitação e Compromisso, a ACBS Internacional, e também aqui no Brasil eu sou membro. Nesse vídeo a gente vai continuar o nosso curso gratuito sobre a terapia de aceitação e compromisso, sobre a ACT, falando nessa série de novos vídeos sobre a inflexibilidade. O curso que nós começamos há um tempo atrás falava sobre os 6 processos de flexibilidade, que é a imagem do hexa da esquerda. E agora nós vamos falar especificamente dos processos de inflexibilidade, e nesse vídeo aqui nós vamos conversar sobre a fusão cognitiva. O que é esse termo, esse conceito dentro da terapia de aceitação e compromisso? Bem, fusão cognitiva significa uma fusão entre o pensamento, a realidade, o eu, no sentido de quem eu penso que eu sou, tudo isso fica fusionado, né? Nessa imagem a gente tem ali várias setas, uma confusão mental desse homem, e às vezes a gente fica assim, nós ficamos fusionados, o nosso pensamento, nós acreditamos nesse pensamento, nós nos confundimos com esse pensamento, nós confundimos a realidade com o pensamento, isso é a fusão cognitiva. Um modo simples de definir fusão cognitiva é que nós acreditamos totalmente na mente e nos nossos pensamentos. A nossa mente produz pensamentos com bastante frequência, como nós sabemos. Quando nós nos fusionamos é quando nós acreditamos totalmente no conteúdo dos nossos pensamentos. Vou falar um pouquinho agora sobre os pensamentos, né? Por exemplo, planejar, abstrair, refletir, pensar, são funções cognitivas muito importantes para nós, seres humanos. Mas nem sempre. Na ACT, muitas vezes, nós utilizamos esse exemplo do martelo. O martelo é muito útil para pregar um prego, mas não é muito útil para serrar madeira, por exemplo. A mesma coisa acontece com os pensamentos. Os pensamentos aparecem na nossa mente, nós geralmente não conseguimos controlar muito, né? Os pensamentos vão aparecendo. Às vezes eles são úteis, né? Eu posso planejar o que eu vou fazer essa semana, no trabalho, e isso ser super útil para mim, mas nem sempre os pensamentos vão ser úteis. E essa capacidade de olhar os pensamentos como pensamentos é o que nós falamos de desfusão cognitiva, é romper essa fusão cognitiva que acontece com muita frequência na nossa experiência. Uma outra forma de explicar é pensar da seguinte forma: se eu peço para você fechar os olhos por algum momento e imaginar uma cadeira com assento vermelho, por exemplo, como da imagem desse slide, você pode fechar os olhos por um momento, imaginar essa cadeira na sua mente. Você pode imaginar os detalhes, o tamanho. E aí, se eu pedir para você abrir os olhos e sentar nessa cadeira, você não vai falar, nossa, isso não tem nada a ver, como que eu vou sentar nessa cadeira imaginária? Então, isso é muito evidente quando a gente pensa num objeto. Esse objeto é imaginado, ele não é real, ele não tem como a gente sentar nessa cadeira imaginária. Claro que no pensamento a gente pode imaginar que a gente está sentando, mas eu digo na realidade, se você levantar de onde você está, por exemplo, e se direcionar para essa cadeira imaginada e sentar, você vai cair, obviamente. Então não existe essa cadeira imaginada. Da mesma forma, nós temos pensamentos. Nós podemos ter o pensamento eu sou um idiota, por exemplo. Esse pensamento pode passar na nossa mente quando nós cometemos um erro, por exemplo. Então eu posso ter esse pensamento, assim como eu penso na cadeira vermelha, eu posso ter o pensamento eu sou um idiota. Só que geralmente, quando nós estamos fusionados com o pensamento, eu vou acreditar nesse pensamento. É como se eu sentasse nessa cadeira, como se eu comprasse essa ideia de que eu sou um idiota, e eu posso manter esse pensamento a vida inteira, acreditando piamente nesse pensamento. Uma técnica interessante que nós podemos fazer quando temos um pensamento assim difícil, nós podemos, por exemplo, entrar no Google Tradutor, digitar a frase que nós estamos pensando, eu sou um idiota,
e colocar para traduzir para uma língua que a gente não conhece. Eu, por exemplo, não conheço o chinês. Então, nós vemos aí a grafia, né, em chinês, nós podemos também clicar ali em ouvir, e nós vamos ouvir essa frase em chinês. Quando nós fazemos esse exercício, nós começamos a nos dar conta de que eu sou um idiota, é linguagem. São palavras, são sons, são grafias, né, no caso uma grafia tradicional chinesa ali, e é só isso, é tão somente um pensamento, é tão imaginário quanto, por exemplo, imaginar a cadeira vermelha. Isso faz com que a gente consiga se desvincular um pouco desse pensamento e acreditar menos nesse pensamento. A função do pensamento muda. Nós podemos fazer isso com vários tipos de pensamento. Nós podemos pensar, por exemplo, que o mundo é perigoso e nós podemos acreditar muito fortemente nisso, de que o mundo é perigoso, e nós podemos ter, por exemplo, crises de ansiedade em algum momento vinculado a uma crença como essa. Nós podemos também ter pensamentos sobre as outras pessoas. Ele é uma pessoa difícil. E podemos acreditar também piamente que isso é verdade, né, de que ele é uma pessoa difícil, e isso é também uma fusão cognitiva. Nós podemos fazer o mesmo exercício de traduzir essas frases no Google Tradutor para uma língua que a gente não conhece. Então, isso é fusão cognitiva, quando nós acreditamos muito num determinado pensamento. E a desfusão cognitiva é aprender a ver os pensamentos como pensamentos e, simultaneamente, fazer o que é relevante. Nós podemos começar, então, a notar que nós temos esses vários pensamentos, nós podemos pensar que uma pessoa é difícil, mas mesmo assim nós podemos conversar com essa pessoa, tentar criar empatia, criar uma boa relação, se isso for importante para nós. Então, nós podemos continuar tendo esses pensamentos, mas os pensamentos não estão mais tão fusionados. Uma das ideias da terapia de aceitação e compromisso é que a cada momento nós possamos fazer esse tipo de pergunta. Qual o caminho que a gente quer seguir? Uma vida significativa, uma vida onde nós podemos fazer aquilo que é importante para nós, ou então uma vida fusionada, na qual nós acreditamos em certos pensamentos e esses pensamentos limitam a nossa capacidade de ação, a nossa flexibilidade. Portanto, o processo psicológico contrário à fusão cognitiva é a desfusão cognitiva. Essa é uma palavra criada dentro da ACT, dentro da terapia de aceitação e compromisso. Desfusão significa simplesmente desfazer a fusão. E aí a gente vê essa imagem do garotinho olhando o pensamento. Ok, estou pensando nisso. Esse é um pensamento, essa é uma forma que eu estou vendo a realidade agora, mas não necessariamente é a realidade. Eu gostaria de rapidamente apresentar para vocês o trabalho da Byron Katie. Byron Katie é uma autora best-seller que vem sendo pesquisada em várias universidades, como a Universidade de Stanford, por exemplo, tem feito pesquisas sobre o trabalho dela. Ela chama, inclusive, o que ela faz, a metodologia de The Work, então é o trabalho mesmo, é o trabalho dela. E nós podemos pegar um pensamento como esse: eu sou um idiota. E a primeira pergunta que nós podemos fazer, nós temos esse livro da Byron Katie, Ame a Realidade, se você quiser comprar, vale super a pena. Primeiro passo, primeiro momento aqui do trabalho da Byron Katie é fazer essa pergunta: isso é verdade? Então, eu sou um idiota. Isso é verdade? E aí pode ser que a gente até responda que sim. Eu enviei um e-mail errado no trabalho, então é verdade que eu sou um idiota. A segunda pergunta é uma verdade absoluta? Isso sempre, sempre, sempre é verdadeiro? Isso acontece em todos os momentos? É absolutamente verdade? E aí a gente pode talvez responder aqui que não. Claro que cada um vai fazer o seu próprio trabalho, então é uma coisa pessoal e interna, mas eu só estou dando esse exemplo para vocês. Então eu posso olhar para esse pensamento, eu sou um idiota, e descobrir que isso não é absolutamente verdade. O terceiro passo é como eu me sinto tendo esse pensamento. Se eu penso eu sou um idiota, como eu me sinto tendo esse pensamento? E a resposta pode ser que eu me sinto triste, que eu me sinto chateado, que eu me sinto meio deprimido em um determinado momento, tendo esse pensamento. Então eu começo a notar o que esse pensamento causa, ou o que esse pensamento provoca nas minhas emoções. Tendo esse pensamento de que eu sou um idiota, eu me sinto mal, eu me sinto para baixo, eu me sinto triste, posso me sentir com raiva.
E aí eu posso observar o que acontece quando eu tenho esse pensamento, então. E o quarto passo é quem eu sou sem esse pensamento. A ideia aqui é olhar um pouquinho para a possibilidade de que, sem esse pensamento, quem eu seria nesse momento. Então, ok, estou no trabalho, enviei um e-mail errado, tive o pensamento, eu sou um idiota. Se eu não tivesse esse pensamento, eu sou um idiota, quem eu seria nesse momento? Se a minha mente, se o meu cérebro não pudesse criar, pensar esse conteúdo, eu sou um idiota, quem eu seria? Bem, eu seria uma pessoa sentada na frente do computador, que tem um trabalho, um ser humano que, digamos, erra também, e é isso que acontece às vezes. Poderia dar uma resposta como essa, ou poderia simplesmente observar que eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano e eu sou quem eu sou, certo? Independentemente de eu pensar esse pensamento de que eu sou um idiota, eu sou quem eu sou. Bem, cada pessoa, como eu disse, vai dar a sua resposta particular, não existe uma resposta que seja a verdade absoluta também, mas a gente pode fazer esse exercício, né? Essa é uma das formas que nós temos, assim como aquela forma que eu mostrei para vocês, de colocar no Google Tradutor uma frase e traduzir para uma língua desconhecida. O trabalho da Byron Katie também é um trabalho de desfusão cognitiva. Nós temos muitas técnicas dentro da psicologia, dentro da terapia de aceitação e compromisso, que provocam retiram a credibilidade de certos pensamentos, ou seja, provocam a desfusão cognitiva. Então, voltando aqui para o Hexaflex, a ideia é que os processos de trabalho que nós podemos fazer, seja em workshops, trabalho de grupo, trabalho individual, psicologia clínica individual, a ideia é que nós possamos diminuir a fusão cognitiva aqui do lado direito, né? Nós queremos diminuir a fusão, né? Que esse processo diminua em termos de frequência, e nós queremos aumentar o processo de desfusão, né? A nossa habilidade de olhar um pensamento como um pensamento e fazer aquilo que é importante para nós. Nós vamos continuar tendo pensamentos, os pensamentos acontecem, a mente é muito rápida. Só para lembrar, é estimado que nós tenhamos de 80 a 100 bilhões de neurônios, então é uma quantidade inimaginável de neurônios, eles continuam ativos, continuam produzindo pensamentos, imaginações, ideias, histórias, planejamentos, abstrações, etc. A ideia, então, da ACT não é que nós vamos pegar cada pensamento necessariamente e criticar ou avaliar, mas é a capacidade de olhar, começar a olhar cada vez mais que nós temos pensamentos, os pensamentos são pensamentos, nós podemos ter pensamentos e, simultaneamente, fazer atividades e ações que são no sentido de criar uma vida valorizada, uma vida significativa, uma vida que vale a pena viver. Então é isso por hoje, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, vocês podem entrar em contato comigo. Nós temos também um curso aprofundado sobre a terapia de aceitação e compromisso, no valor de R$200. É um curso que tem vendido bastante, muitas pessoas têm feito, têm gostado. Vocês podem entrar em contato comigo também para fazer esse curso mais aprofundado, com mais detalhes sobre a ACT. E é isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Obrigado. Até logo.